Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ethan Marshall, de 41 anos, um bilionário discreto à frente da Marshall Industries, construiu seu império com base em uma única regra: não confie em ninguém. No entanto, ele abriu uma exceção perigosa. Sua noiva, Victoria Ali, linda, culta e de família prestigiosa, parecia ser a mulher perfeita. Todos ao seu redor a descreviam como elegante, delicada, educada, exceto seus 2 filhos, Aiden e Lily, de 8 anos. Desde que passaram a morar com ela, os gêmeos se tornaram retraídos. Menos risos, menos brincadeiras, silêncios pesados. Sempre que Ethan perguntava o que estava acontecendo, eles respondiam: "Nada, pai." Mas os olhos deles contavam uma história diferente. Algo sombrio. Algo que eles não se atreveram a dizer. Certa noite, Ethan flagrou Victoria levantando a voz para as crianças quando pensava estar sozinha. "Você aprenderá a obedecer, quer queira, quer não." Essa frase ficou gravada em sua mente. Ele não confidenciou suas dúvidas a ninguém. Se estivesse certo, precisava descobrir a verdade sem alertar Victoria, que manipulava as pessoas ao seu redor com uma facilidade assustadora. Foi então que ele decidiu o impensável: fingir ser um simples jardineiro na própria casa. Durante várias semanas, ele preparou seu plano em segredo. Ele pediu ao chefe de segurança que permanecesse em silêncio. Ele mandou falsificar documentos em nome de Evan Moore, um jardineiro modesto que estava à procura de emprego. Ele cortou a barba, mudou o corte de cabelo, adotou um sotaque diferente. E quando chegou o dia, ele apareceu à sua própria porta com boné na cabeça, botas empoeiradas e as mãos propositalmente sujas de lama. Victoria não o reconheceu. Ninguém o reconheceu, exceto talvez alguém. A nova empregada doméstica, Maria Sanches, recém-contratada, tinha aquele olhar que as pessoas que sofreram possuem, um olhar que enxerga através das máscaras. Ela observava aqueles a quem servia, discretamente e em silêncio. Ela havia notado os hematomas que as crianças tentavam esconder debaixo das mangas. Ela tinha ouvido os gritos que eles estavam abafando debaixo dos travesseiros. Ela sabia que algo estava errado, mas não sabia a que ponto. Quando Maria conheceu o jardineiro pela primeira vez, ela ficou paralisada por um segundo a mais do que deveria. Ethan sentiu subitamente que ela havia compreendido parte da verdade, ou pelo menos, que ele não era quem afirmava ser. Mas não era ela quem ele estava observando. Era Victoria. Maria testemunhou, sem saber, cenas estranhas. A noiva que sorria em público, mas repreendia as crianças assim que a porta se fechava. As ameaças sussurradas. As regras absurdas impostas. Os testes cruéis aos quais ela submeteu os gêmeos para fortalecer o caráter deles. Quanto mais o tempo passava, mais a máscara de Victoria se desfazia, e mais Maria se aproximava das crianças, como uma presença reconfortante em uma mansão que se tornará hostil. Ethan, ainda disfarçado de Evan, observava tudo. Cada olhar assustado dos gêmeos, cada movimento repentino de Victoria, cada intervenção discreta de Maria para proteger os pequenos. Tudo confirmava seus piores temores. Mas o que ele ainda não sabia era que Victoria estava planejando algo muito mais sério. E que um dia a pessoa que salvaria seus filhos não seria ele, mas Maria. O sol da manhã nascia lentamente sobre a propriedade dos Marshall, revelando jardins imaculados, fontes de mármore e caminhos ladeados por flores raras. Mas em meio a esse cenário luxuoso estava um homem de aparência modesta, com o boné puxado para baixo sobre a testa, colete desbotado e luvas de trabalho gastas. Ethan Marshall, bilionário, PDG. Mas hoje, ele não era nada disso. Hoje, ele era Evan, um jardineiro simples. Ele estava aparando cuidadosamente uma sebe, mas seus olhos não paravam de se voltar para as grandes janelas panorâmicas da sala de estar. Lá de fora, ele observava Victoria rindo com as amigas, exibindo um sorriso perfeito, aquele que ela nunca mostrava aos filhos. A poucos metros de distância, Maria estendia a roupa num varal bem esticado. Ela trabalhava em silêncio, concentrada, mas seus olhos frequentemente se desviavam para as janelas. Quase nunca falava, mas Ethan havia notado que ela não deixava escapar nada. Naquela manhã, os gêmeos saíram para o jardim. Aiden caminhava de cabeça baixa, Lily apertava um bichinho de pelúcia contra o peito. Eles já não tinham nem a alegria natural das crianças da idade deles. Ethan sentiu o coração apertar, incapaz de se revelar a eles. Victoria apareceu atrás deles, seus saltos clicando na pedra. "Fiquem eretos", disse ela com firmeza. "Aiden, pare de arrastar os pés. Lily, guarde essa coisa ridícula." Lily abraçou seu bichinho de pelúcia ainda mais forte. Maria, à distância, lançou um olhar preocupado.
Ethan, que estava podando uma roseira, quis dar um passo à frente. Mas ele era apenas o jardineiro. Ele não tinha o direito de intervir. Ainda não. Quero que você repita o que eu te ensinei, continuou Vitória. As crianças permaneceram em silêncio. Um silêncio gélido. Obedeça. Sempre obedeça. Lily sussurrou a frase com um leve tremor na voz. Aiden não disse nada. Vitória colocou uma mão firme no ombro do menino. Você me ouviu? A reação foi instantânea. Maria largou a cesta e deu um passo à frente. Senhora, com licença, eles ainda não tomaram café da manhã. Podem estar cansados. Vitória virou a cabeça em sua direção com um olhar penetrante. Maria, você cuida da roupa suja. Eu cuido dos meus futuros filhos. Maria baixou os olhos, mas não recuou. Ethan observava a cena com uma tensão insuportável. Maria foi a única que ousou desafiar Vitória desde sua chegada. As crianças voltaram para o jardim e sentaram-se perto da fonte. Maria foi até lá discretamente para lhes dar uma maçã que havia escondido no bolso. Coma depressa, murmurou ela. E não diga nada. Lily acenou com a cabeça, agradecida. Aiden mordeu a maçã como se não comesse nada há horas. Ethan observava, angustiado. Era isso que ele viera confirmar. Não é apenas uma noiva mandona, mas uma mulher que sufocava os filhos assim que ele virava as costas. Mais tarde naquele dia, Ethan varreu o caminho de cascalho para se aproximar de Maria sem chamar a atenção. Você foi corajoso, disse ele em voz baixa. Maria deu um pulo e ficou olhando para ele por alguns segundos. Eu não sou corajoso, Evan. Sou apenas alguém que detesta ver crianças sofrerem. Ela fez uma pausa por um instante. Você também percebeu isso, não é? Ethan sentiu seu coração parar. Notou o quê? Perguntou ele, entrando no personagem. Esta casa é linda, mas o ambiente é pesado. Pesado demais para duas crianças tão delicadas. Ele não conseguiu responder. Ele não conseguiu. Ainda não. Maria pegou sua cesta e voltou para a cozinha. Mas antes de entrar, ela lançou um último olhar para Vitória, que observava as crianças do terraço, com o rosto congelado em um sorriso artificial. Maria sabia. Ethan sabia. As crianças sabiam. A única que não sabia que estava sendo observada era Vitória. E naquele dia, quando Ethan pegou sua pá para desempenhar seu papel, ele entendeu que Maria seria a chave para toda a verdade. A tarde estava pesada e úmida, um daqueles dias em que o ar parece mais denso. As crianças tinham recebido permissão, ou melhor, ordem de Vitória para saírem para tomar um pouco de ar fresco. Ethan estava trabalhando perto do lago de flores, a poucos metros da piscina, com uma tesoura de poda de brinquedo na mão, mas sua mente estava completamente focada no que acontecia ao redor dos gêmeos. Maria estava limpando a cozinha, mas o coração da casa batia forte como um tambor. Algo ia dar errado, ela podia sentir. E aconteceu mais rápido do que ela poderia imaginar. Vitória aproximou-se da piscina, a perfeição em pessoa. Vestido branco imaculado, óculos de sol, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Os gêmeos estavam sentados na beira, com os pés na água, tremendo de frio. Levante-se, ordenou ela com voz gélida. Aiden e Lily se levantaram. Hoje vocês vão aprender disciplina. Precisam ser capazes de entrar na água sem fazer perguntas. Sem medos ridículos. Lily balançou a cabeça em pânico. Mãe, está muito frio. Eu não sou sua mãe, respondeu ela secamente. E você fará o que eu mandar. Maria, do outro lado da janela saliente, deixou cair uma colher espontaneamente. Ethan enrijeceu, pronto para intervir, mas ainda contido por seu papel de jardineiro. Vitória colocou a mão nas costas de Lily. Avance. Agora. Lily tremia, agarrando-se ao vestido. Por favor, avançar. Maria saiu correndo. Senhora, pare. A água está congelando, eles podem ficar doentes. Vitória lançou-lhe um olhar furioso. Eu já te disse para ficar no seu lugar. Então, num movimento repentino, ela empurrou Aiden delicadamente em direção à borda. O menino, surpreso, escorregou. Ele tentou recuperar o equilíbrio, mas a borda molhada o fez perdê-lo. A gangorra. Aiden. Cria Lily. Não. Gritou Maria. Sem pensar duas vezes, Maria jogou fora o celular, os sapatos e mergulhou completamente vestida. A água espirrou com um som agudo. Ela surgiu imediatamente, agarrou Aiden, que já estava afundando, com os braços batendo fracamente. Respire. Respire, querida. Ethan avançou rapidamente, mas parou pouco antes de revelar sua identidade. Seus punhos se fecharam com tanta força que suas unhas cortaram sua pele. Ele hesitou em pular, mas Maria acabará de salvar seu filho, bem na frente de uma mulher que nem sequer se mexeu. Vitória suspirou. Você está sendo dramático. Ele precisava aprender.
Maria, fora de si, saiu da água com Aiden nos braços. Aprender? Ele poderia ter se afogado. Você está louco? Vitória deu um passo à frente com desdém. Cuidado com a linguagem, Maria. Você é apenas uma funcionária. Maria abraçou Aiden com força, tremendo de raiva e medo. Lily correu em direção a elas e se agarrou a Maria como se buscasse refúgio. Ela nos assusta. Ela soluçou. Ethan sentiu a realidade atingi-lo em cheio. Não havia mais dúvidas. Chega de desculpas. Não há mais justificativa possível. Vitória não era simplesmente cruel. Ela era perigosa. O olhar de Maria encontrou o de Ethan, ou melhor, o de Evan, e ele viu algo que não via há meses. Um adulto que acreditava em crianças. Maria colocou Aiden em uma cadeira e esfregou seus braços para aquecê-lo. Está tudo bem, meu amor. Respire. Você está segura. Irritada, Vitória deu meia volta. Se alguém tiver que sair desta casa, será você, Maria. Não eu. Ethan permanece imóvel. Mas lá dentro, uma tempestade estava se formando. Ele acabará de ver a mulher que pensava amar colocar em risco aquilo que lhe era mais precioso no mundo, e ele sabia que a decisão que tomaria em breve mudaria a vida de todos. A noite caiu sobre a propriedade dos Marshall como um manto escuro. Após o incidente na piscina, um silêncio estranho invadiu a casa, um silêncio carregado de eletricidade, como antes de uma tempestade. As crianças permaneceram encolhidas em seu quarto. Maria, sentada entre eles, lia-lhes uma história para acalmar seus tremores. Ethan, ainda disfarçado de Evan, caminhava pelo corredor com o coração pesado, incapaz de assimilar o que tinha visto. Mas isso foi apenas o começo. Mais tarde naquela noite, Maria foi até a sala de estar para guardar as almofadas. Ao recolher um cobertor que havia caído no chão, ela notou uma pasta aberta sobre a mesa de centro, como se alguém a tivesse deixado cair às pressas. O nome chamou sua atenção. Lily Marshall. Depois mais uma. Aiden Marshall. Ela cerrou os punhos. Ela nunca deveria ter lido isso, mas ela não conseguiu resistir à tentação de abrir o arquivo. Dentro, atestados médicos manipulados, laudos psicológicos falsificados, declarações sobre a periculosidade emocional do pai, e cartas redigidas por um advogado. Todos apontavam para uma coisa só. Vitória estava preparando um pedido de guarda exclusiva. Maria levou a mão à boca. Ela entendeu agora. Vitória não queria apenas controlar as crianças. Ela queria possuí-las. O que você está fazendo? Maria saltou. Atrás dela, na porta, estava o jardineiro, Evan. Pelo menos, era assim que ela o conhecia. Ela fechou o arquivo rapidamente. Este arquivo estava aberto. Deixe-me ver. Ethan dá um passo à frente. Com uma voz firme que ela nunca tinha ouvido do jardineiro, ele perguntou: "E onde você encontrou isso?" Maria apontou para a mesa sem dizer nada. Ethan apreendeu os documentos. Sua mandíbula se contrai. Os papéis tremeram levemente em suas mãos. Maria colocou a mão no braço dele. Evan, o que a Vitória está fazendo não é normal. Ela quase matou sua filha hoje. E agora isso. Ele a encarou por um longo tempo. Uma decisão começava a se formar em seus olhos. Maria, disse ele. Sua voz havia mudado. Menos grave. Mais controlado. Mais familiar. Ele tirou o boné lentamente. Em seguida passou a mão pelos cabelos, apagando o aspecto desgrenhado que ostentava há dias. Maria deu um passo para trás, com os olhos arregalados. Espere. Você é? Sim, respondeu ele calmamente. Ele endireitou-se, abandonando sua postura de simples trabalhador. E meu nome é Ethan Marshall. Maria sentiu um nó na garganta. Ah, meu Deus! Todo esse tempo. Eu precisava ver a verdade com meus próprios olhos. Ele mostrou o arquivo. E graças a você, finalmente consegui. Maria sentiu as pernas tremerem. Eu sinto muito se fiz algo errado. Eu só queria proteger seus filhos. Você não fez nada de errado. Ele olhou-a diretamente nos olhos. Você salvou a vida deles hoje. Ethan largou o arquivo. Maria prendeu a respiração. Eu não sabia como te contar a verdade, confessou ele. Você não precisava fazer isso, respondeu Maria suavemente. Você viu o que precisava ver. Vitória, ela não gosta deles. Eu sei. Foi uma confissão pesada e dolorosa. Ethan passou a mão pelo rosto exausto. E eu estava cega. Deixei-me manipular. Deixei-a entrar na vida dos meus filhos. Maria se aproximou. Não. Você era pai. Você tentou acreditar no melhor. Ela hesitou. Mas agora você sabe. E você pode salvá-los. Ethan olhou para ela. E o que ele vê nos olhos dela? Não era pena. Foi a força. Maria, disse ele. Sim, acho que vou precisar de você. Por eles, eu ficarei. Não importa o que aconteça.
Essas palavras ficaram gravadas em seu coração. Ethan pegou a pasta de volta com a mão firme. Amanhã, eu a confrontarei. E porei um fim a tudo isso. Maria engoliu em seco. Ao cuidado. Vitória não é apenas cruel. Ela é perigosa. Ethan sorriu, mas com um sorriso triste. Eu sei. Mas ela não espera o que está acontecendo. Ele se virou em direção às escadas, pronto para retomar seu papel de pai. Maria permaneceu sozinha na sala de estar por alguns minutos. Ela percebeu que havia cruzado uma fronteira. Que ela não era mais apenas uma funcionária, mas um escudo. E em algum lugar da casa, Vitória já estava desenvolvendo um plano que ninguém ainda conhecia. O confronto era inevitável. E seria explosivo. Na manhã seguinte, a casa parecia silenciosa demais. Uma calma enganosa, quase perturbadora, como se as paredes estivessem prendendo a respiração. Vitória desceu os degraus da grande escadaria vestida com um vestido de cetim, impecavelmente maquiada, convencida de que tudo ainda giraria em torno dela. Ela não sabia que o mundo que controlava há meses estava prestes a desmoronar. As crianças estavam tomando café da manhã com Maria. Eles permaneceram em silêncio, mas pela primeira vez em muito tempo, pareceram menos sozinhos. Então a voz de Ethan ecoou. Vitória, precisamos conversar. Maria encontrou o olhar dele. Não havia mais nenhum vestígio do jardineiro. Ethan havia se tornado o que sempre fora, um pai, um líder, um homem pronto para proteger tudo. Vitória sorriu, fingindo gentileza. Claro, meu amor. O que está acontecendo? Ethan colocou uma pasta sobre a mesa. O arquivo. Aquela que ela pensava estar escondida. Vocês querem mesmo que a gente finja? Perguntou ele. Eu não entendo. Então eu te ajudarei a entender. Ele abriu o arquivo com um gesto brusco. Os documentos espalhados sobre a mesa quebraram a máscara de Vitória num instante. Você pretende solicitar a guarda exclusiva dos meus filhos? Ela empalideceu. Muito ligeiramente, mas o suficiente para Maria notar. E Ethan, não é o que você pensa. Em que eu acredito? Ele elevou a voz. Você falsificou laudos médicos. Você fez um advogado escrever cartas contra a minha própria família. Você colocou meus filhos em perigo ontem. Vitória se recuperou rapidamente. Ela sabia mentir com a mesma facilidade com que outros respiram. Esses documentos não eram meus. Os advogados me deram um conselho ruim. E quanto à piscina, foi um acidente. Ela se aproximou, sorrindo. Querida, você sabe que eu só quero criá-los direito. Você está tão ocupada. Ethan deu um passo para trás. Foi então que ela compreendeu que seu charme não funcionaria mais. Maria não disse nada, mas ela olhava para Vitória com uma força silenciosa que a deixava nervosa. Vitória estreitou os olhos. Deixe-me adivinhar. Ela voltou seu olhar venenoso para Maria. Foi ela quem te colocou contra mim? Maria permanece imóvel. Ethan interveio imediatamente. Maria não fez nada além de proteger meus filhos. Ela o salvou ontem. Ele olhou diretamente nos olhos de Vitória. Ao contrário de você. O rosto de Vitória se contraiu. Você se dá conta do que está dizendo? Eu sou sua noiva. Foi um erro, respondeu ele com voz fria. Você não ousaria. Estou terminando nosso noivado. Hoje, Vitória continua figéi. Seu rosto perdeu toda a cor. Então algo mais sombrio passou pelos seus olhos. Você acha que pode me expulsar? A mim? Sua voz vibrava com uma raiva que ela tentava esconder. Você não faz ideia do que eu sacrifiquei por você. Não te devo mais nada. Ela se aproximou dele, de forma quase ameaçadora. Ethan, se você fizer isso, vai se arrepender. Não. Ele se voltou para seus filhos. Do que me arrependo é de ter deixado você se aproximar deles. Lily se escondeu atrás de Maria, apavorada. Aiden apertou o braço do pai. Vitória caiu na gargalhada, nervosa. Muito bem. Muito bem. Fique com seus filhos, fique com seu empregado, fique com sua vidinha miserável. Você não sabe com quem está se metendo. Ela pegou a bolsa tremendo de raiva e dirigiu-se para a porta. Mas, ao sair, lançou um último olhar venenoso para Maria. Vou garantir que você nunca mais trabalhe em lugar nenhum. Maria sustentou o olhar dele sem vacilar. Faça o que quiser. Eu fiz o que era certo. Vitória saiu, batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. O silêncio retornou. Mas desta vez foi um silêncio libertador. Ethan se voltou para Maria e seus filhos. Lily correu em direção a ele, com os olhos cheios de lágrimas. Pai, ela se foi? Sim, minha querida. Ela nunca mais vai te machucar. Aiden não conseguia falar, mas se aconchegou ao pai. Ethan os abraçou com força, depois olhou para Maria. Ela ficou ali parada, ainda tomada pela emoção, ainda tremendo. Ethan se aproximou. Maria. Ela olhou para cima. Obrigada. Não só por ontem.
Por tudo. Eu apenas fiz o que uma mãe faria, murmurou ela. Essa frase ficou suspensa no ar. O olhar de Ethan suavizou-se. Ele a sentiu pela primeira vez como uma presença essencial em suas vidas. Você é a razão pela qual meus filhos ainda sorriem, disse ele. Maria enxugou uma lágrima discreta. As crianças se viraram para ela. Lily pegou na mão dela. Maria, fique conosco. Por favor. Maria sentiu o coração apertar. Eu ficarei. Enquanto você precisar de mim. Ethan assentiu com a cabeça. Então fique. Não como funcionário. Ele fez uma pausa. Como membro da família. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Foi o fim de um reinado de terror. E o começo de uma nova vida.